E, enfim, terminou a primeira fase do Campeonato Paulista. Então, vamos até o nosso estúdio em Campinas, onde estão o repórter Fabrício Fernandes e o nosso comentarista, o craque Zenon. Fafá, o torcedor da Ponte Preta, sofreu nessa última rodada, hein? Bom dia para vocês. É verdade, Vanessa. Bom dia para você. Uma excelente manhã para você, Vanessa, para o pessoal de casa, para a galera que está ligada no nosso Facebook. E também um ótimo dia para aquele craque Zenon, que entende muito de futebol, né, Zenon? Muito bom dia, Fabrício. Bom dia a nossa Emma Watson, que fez a Bela e a Fera, né, e Dançando com a Vida, Gangue de Hollywood, enfim, uma série de filmes, todos indicados ao Oscar e com certeza foi uma ótima atriz. Mas, ô Vanessa, é isso aí. Já acabamos aí com a primeira fase do Campeonato Paulista e agora o bicho vai começar a pegar. E vamos, né, Zenon, começar a falar, né, dos clubes paulistas. Vamos trazer agora o destaque da Ponte Preta, que jogou aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, contra a Ferroviária. E foi um jogo bem oxo, viu? Não saiu do 0 a 0, Zenon. Eu estive lá junto com Carlos de Paula. Veja agora os detalhes dessa partida. O técnico interino da Macaca, João Brigatti, assumiu o time, fazendo 3 alterações antes da bola rolar. Ele entrou no lugar de Eduardo Batista, que foi demitido na última sexta. Com a bola rolando, a Ponte deu trabalho para Tadeu, goleiro da Ferroviária. Na sequência, Ourinho fez o goleiro do time de Araraquara efetuar uma grande defesa. A Ferrinha jogou na retranca. Com isso, a Macaca não saiu do ataque. Marcial deu um belo passe para Ourinho, que cruzou para Felipe Cardoso. Ele quase abriu o marcador. Quando o time visitante veio para o ataque, acabava em impedimento, como nesse lance de Velica. Mas aos 30 minutos da primeira etapa, 2 sustos. A bola passou por cima do gol do Ivan. E nesse contra-ataque, o Wellington Júnior chutou e deu trabalho para o goleiro pontepretano. A Macaca desperdiçava na hora de finalizar, como nesse chute de Marcial. A segunda etapa começava com os mesmos erros de finalização. Silvinho passou pelo Alisson, mas chutou mal. E Marcial fez a mesma coisa em outro lance. Aos poucos, a Macaca cresceu na partida, bola na área. Felipe Saraiva ajeitou e Natan soltou o bambu e quase abriu o marcador. Tadeu fez outra grande defesa em um chute cruzado de Marcial. Mas o domingo não foi de rede balançando no Majestoso, 0 a 0. A Ponte continua na elite do Paulistão. A Ponte Preta fez uma das piores campanhas nos últimos tempos do Campeonato Paulista. Foram 12 pontos em 12 partidas, sendo 6 empates, 5 derrotas e apenas 2 vitórias. E essas vitórias, nenhuma delas foi conquistada aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Agora o pensamento da Macaca é se preparar para a Série B, que começa no mês que vem, mas antes tem a partida de volta pela Copa do Brasil contra o Sampaio Correia fora de casa. Precisamos da classificação, por quê? Porque é um prato de comida pra gente. A gente vai em busca da cota da CBF. Nós precisamos, a Ponte Preta vai ser excelente para a instituição da Ponte Preta a gente classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. É um processo diferente agora, né? Série B, logicamente a gente precisa de jogadores. Conversamos já com o presidente, eles estão em busca desses jogadores para qualificar a equipe. Eu já disputei vários campeonatos da Série B. O primeiro turno é totalmente diferente do segundo turno. É um outro campeonato do segundo turno e a gente tem que estar atento a isso. A Ponte ainda aguarda a definição para participar do torneio do interior com os eliminados do Paulistão. Acho que nós temos um time e é com esse time que a gente vai disputar esse troféu do interior e, logicamente, em busca de sempre vencer, né? Acho que a Ponte Preta entra em campo com esse pensamento. Tá aí então, João Brigatti, o técnico interino da Ponte Preta, né, comandou essa partida. Zenon, foi um jogo complicado, mas o que acontece com essa Ponte Preta que não vence em casa? Não dá para entender, Fabrício, não dá para entender esse comportamento da Ponte jogando no Moisés Lucarelli. A Ponte que fez sempre do seu estádio um ótimo adversário para o rival. E parece que nesse Paulista a Ponte não encontrou o seu futebol e deixou muito a desejar. Essa que é a grande verdade. Olha, 7 jogos em casa, 7 jogos, porque o RB Brasil também foi em casa. E a Ponte não conseguir uma vitória, isso, olha, é um fato inédito. Isso não acontece há muitos anos
com a Ponte Preta, dela não conquistar uma vitória dentro do Campeonato Paulista. Esperamos que agora no torneio do interior, né, Fabrício, ela possa encontrar um outro futebol, agora sob o comando do Brigatti, que tem uma afinidade muito grande com a Ponte Preta. Conhece o time? Conhece muito, não só o time, como a torcida. Então, quem sabe, agora nesse torneio do interior, a Ponte possa encontrar a sua vitória. Ponte que também tem nesse meio de semana a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, partida contra o Sampaio Corrêa. A primeira partida foi em 0-0, agora o jogo fora de casa. O que você espera para essa partida? Bom, a Ponte vai ter que buscar essa vitória. Eu acho uma partida complicada, a tarefa não é nada simples, porque ela tinha que fazer bem o seu dever de casa e não fez. Não fez. Então, enfrentar hoje o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, hoje não, quarta-feira, a Ponte pode ter problemas. Mas eu acredito ainda que a Ponte possa, sim, reverter essa situação. Zenon, você comentou do João Brigatti, inclusive ele falou também em entrevista coletiva, né, dessa situação turbulenta que está vivendo a equipe da Ponte Preta, muita turbulência, né? Ele até falou um detalhe muito importante. Vamos ver agora, então, mais um pedaço da entrevista de João Brigatti. Gostaria de pedir hoje, sendo ponte pretano que eu sou, certo? Diretoria, oposição. Eu não vou falar da torcida, porque a torcida vai pelo que houve, certo? Pelo que acontece no dia a dia aqui. Vista a sandália da humildade, tá? Porque esse clube aqui é muito grande. Nós não podemos acontecer o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, da gente ser rebaixado da maneira que foi, no jogo contra o Vitória aqui, invasão que aconteceu. A gente não pode começar um ano com rebaixamento e passar o sufoco que nós passamos e aos 47 minutos do segundo tempo a gente se livrar, certo? Então, alguma coisa tem que ser revista. Tá aí, então, o João Brigatti, né, falando verdade, né, que o torcedor quer ouvir, falando dessa situação que a Ponte Preta vive, não só para você ter uma ideia, dados estatísticos, para quem gosta de números, olha, foram 12 rodadas, 12 pontos, 6 empates, 5 derrotas e 2 vitórias. E nenhuma dessas vitórias conquistadas aqui no estádio Moisés Lucarelli. Claro, a Ponte Preta tem a Copa do Brasil, é a próxima programação que a equipe de Campinas enfrentará ainda, se preparando, claro, já iniciando os trabalhos para a Série B. Continuando a falar do Campeonato Paulista, ontem no Novelli Júnior, lá em Itu tivemos Ituano 0, Palmeiras 3. O Gustavo Scarpa desencantou, viu, Zenon? Marcou 2 gols, né? A equipe reserva, claro, o Verdão já classificado, tem a melhor campanha no campeonato. Como você analisa o Palmeiras, Zenon? Bom, o Palmeiras ontem sobrou em campo, né, o Fabrício? Sobrou em campo. O Palmeiras dominou a partida inteira. Tivemos ontem a estreia do goleiro Everton, que veio do Atlético Paranaense. Que veio do Atlético Paranaense, inclusive, que jogou já na seleção brasileira, já foi convocado para a seleção brasileira. E ontem foi o dia do Scarpa, lavar a alma, eu te diria. Além dos 2 gols, Fabrício, ele teve outras oportunidades para fazer mais gols ainda, né? Mas ele lavou a alma e está de bem com a torcida. Esse é o verdadeiro Scarpa que a gente conhece. Jogador que de uma movimentação muito grande pelo lado esquerdo, lado direito, fazendo gol pelo lado direito, fazendo gol pelo lado esquerdo e, sem dúvida nenhuma, foi o grande condutor do Palmeiras nessa vitória contra o Ituano. E até você falou do Scarpa, ele atuaria como titular em qualquer outra equipe brasileira. Você acha agora, com essa sequência de jogos que o Scarpa vem tendo, entrando aos poucos na equipe do Verdão, você acha que ele vai conseguir uma vaga na titularidade de Roger Machado? Eu já acho que ele deve ser o titular do time. Deve ser o titular. Pelo que ele apresentou ontem, cabe ele e Lucas Lima no mesmo time. Lógico, são 2 canhotos? Sim, são canhotos. Mas na Copa de 70 nós tínhamos Gerson, nós tínhamos Rivelino, nós tínhamos Tostão, entendeu? Então não vejo problema nenhum de atuarem juntos, tanto o Scarpa como o Lucas Lima, que são 2 jogadores de uma qualidade indiscutível, né? A produtividade dos 2 e a qualidade técnica que eles têm, cabe os 2 no time e o Palmeiras fica muito mais criativo. E até algum outro questionamento que a torcida faz, não é o seguinte:
ter duas equipes. O elenco do Palmeiras é recheado, nós já vimos falando desde o começo do ano. Você acha que dá para destacar uma equipe para essa reta final do Paulistão? Uma equipe comandada para a Libertadores? Você acha que é possível fazer isso ou tem que mesclar as duas equipes para as duas competições? Olha, eu acho que tudo depende da condição do atleta. O atleta tem que ser o cara que dá a última palavra, Fabrício. Porque o atleta, ele sabe das suas condições, ele sabe de como está o seu corpo, como está o seu cansaço, né? Ou se ele está 100%. Cabe ao atleta responder essa pergunta para a comissão técnica. Eu quero jogar, eu gosto de jogar. Tem que colocar o cara em campo. Entra até a questão do ritmo de jogo, que é importante. Agora, vale destacar que o Palmeiras não joga nesse meio de semana na Libertadores, tem uma semana inteira para trabalhar e no fim de semana enfrenta o Novo Horizontino pelas quartas de final. O Novo Horizontino complicou para os grandes, cara, o Palmeiras não enfrentou, porque os dois pertenciam, Zenon, no mesmo grupo, e agora essa partida contra o Palmeiras do time lá em Novo Horizonte, né? A partida vai acontecer lá, inclusive, Zenon. O Novo Horizonte teve uma ótima performance nessa fase de classificação, apresentando um bom futebol, não se intimidando com nenhum time grande, não se intimidando, jogando de igual para igual, tanto é que ele ganhou praticamente de todos os times grandes, né? Jogando. Então, o Palmeiras vai ter que fazer um resultado bom lá em Novo Horizonte. Eu não quero dizer que seja uma vitória, mas um resultado positivo, para depois sim decidir na sua casa no Aliança Parque. É a vantagem de ter a melhor campanha na competição. Vale até destacar, torcedor, o seguinte, que a Federação Paulista vai definir amanhã, né, junto com o Conselho, com as 8 equipes que participarão das quartas de final, os horários das partidas e também os dias, mas deve acontecer os jogos de ida nesse final de semana e os jogos de volta no meio da semana que vem, na quarta ou na quinta-feira, mas ainda vai ser definida pela Federação Paulista essa situação. Vamos falar então da Série A2, Juventus e Guarani na Moca, né, no tradicional estádio lá do Juventus. 2-0, tem gol do Eric, tem gol também do Bruno Mendes, 25 pontos, líder da competição. Ninguém segura o bugre, né, Zenon? O Guarani está atravessando um grande momento, não está encontrando aí adversário para que ele possa ter dificuldades. O Guarani ontem jogou um belo futebol, não deu chances nenhuma para o moleque travesso, como é chamado carinhosamente, porque quem não torce para Corinthians, olha, para Palmeiras, São Paulo, Santos, torce para o Juventus. O Juventus é um time muito simpático, querido, né? E o Guarani ontem foi lá na Javari e aplicou 2-0, como você já falou, com o gol de Bruno Mendes, que é o artilheiro, né, da competição, fazendo seu 7º gol num cruzamento do Bruno. Esses Brunos do Guarani os Brunos do estão Guarani dando trabalho danado para os seus adversários, né? E o Eric também. O Eric é um outro jogador que vem despontando, assim como o Lennon, como o Rondinelli, enfim, como o Bruno Brígido, né, o goleiro. Enfim, o Guarani está com o time praticamente já certinho, já entrosado para esse quadrangular final. É a semifinal, né, do Campeonato Paulista da Série 2. Basta terminar a primeira fase, que serão 19 rodadas, todo mundo enfrenta todo mundo, né, nessa primeira fase. O Guarani indo muito bem. Mas olha, isso aqui é só um pouquinho, porque daqui a pouquinho, Zenon, nós vamos voltar falando mais de futebol aqui no VTV da gente. Tem São Paulo, tem um novo treinador do Tricolor Paulista, assim como Corinthians e Santos. O detalhe, as informações da seleção brasileira hoje teve convocação, viu, Vanessa? Eita, tem muita coisa ainda pela frente, hein? Já já chamo você. Espera aí, hein?